Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Quinta-feira, dia do nosso culto de oração e de doutrina. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de estarmos em Sua presença, desfrutarmos da Sua palavra, estarmos orando uns pelos outros e pela situação do mundo. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa graça, por essa bênção de estarmos, Senhor, abrindo a Tua palavra para meditarmos sobre ela. Também queremos Te pedir pela situação do mundo, Senhor, com essa pandemia, desse coronavírus, que o Senhor tenha misericórdia e graça de nós, que o Senhor tenha misericórdia e graça dos países afetados por esse vírus. Eu tenho misericórdia e graça, Senhor, das famílias que perderam seus parentes e entes queridos e também dos enfermos. Tenho também misericórdia da Tua igreja, espalhada por esse mundo, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu renovo, a Tua esperança e que o Senhor fale aos nossos corações. Também Te peço, Senhor, pela igreja do Jardim Canadá, cada família, cada irmão, que a Tua boa mão, a Tua graça esteja, Senhor, abençoando, esteja consolando, esteja, Senhor, trazendo alegria e conforto nesse tempo. Que saibamos aproveitar esse tempo, Senhor, para estarmos mais próximos do Senhor. Abençoa também as crianças, os jovens, fortalece, os anima-os, também fortalece os pais, as mães, para nesse momento, Pai, de quarentena, terem a sabedoria da condução dos seus lares. Também Te pedimos para que eles continuem trabalhando, que o Senhor os fortaleça, os livre de todo mal. Em nome de Cristo também Te pedimos, Senhor, que possamos voltar ao normal, à normalidade, e temos o nosso culto em companhia de uns dos outros. Assim Te oramos, em nome de Cristo. Amém. Salmo 38, versos 11 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em Ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. São muitos que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, minha salvação, minha. Salmo 38, irmãos, é um salmo de lamentação de Davi, é um salmo penitencial também de Davi. Nós vimos nos estudos anteriores, nós falamos sobre a introdução do salmo, nós falamos sobre as lutas internas de Davi por causa do seu pecado, e hoje nós estaremos vendo as suas lutas externas, causadas por causa do seu pecado. O Salmo 38 é um salmo de lamentação penitencial de Davi. Davi havia pecado contra Deus e estava sofrendo as consequências do seu pecado, as penitências de Deus ou a sua disciplina. Vimos no estudo da última quinta-feira que Deus corrige e açoita ao filho que ama. Então, Davi está sendo disciplinado por Deus porque Deus o ama. Vimos também que mesmo perdoado por Deus, Davi sofre as consequências do seu pecado. Vimos ainda que, conforme o contexto do Salmo, as consequências que Davi sofreu se revelam nas suas lutas internas e externas. Deus, didaticamente, disciplina Davi, mostrando como o pecado é horrendo aos seus olhos e tem consequências. Vimos que Davi se arrepende e reconhece
que a sua loucura o levou a esta realidade. O pecado tem consequências sérias, mesmo sendo perdoado por Deus. Deus vai disciplinar a cada ato de pecado, justa e didaticamente. Hoje vamos estar estudando sobre as lutas externas de Davi, como consequência de seu pecado, e também a sua oração final, dos versos 11 ao verso 22, como acabamos de ler. No verso 11, os amigos, companheiros e os parentes de Davi se afastam dele. E é claro que aqui no Salmo, aqui no verso 11, a causa aparentemente é a praga. O Salmo não traz que tipo de praga é que Davi estava sofrendo. Alguns historiadores, alguns pesquisadores, alguns estudiosos, como esse que eu li no comentário dele, ele alega ser uma lepra, mas isso não está exposto na literatura, isso não está exposto no Salmo. Sabemos que ele está sofrendo uma praga terrível, que afeta também o seu corpo, com dores, com chagas, com putrefação, com mau cheiro. Então, a causa do sofrimento de Davi, por causa do seu pecado, chega a ser no corpo e na alma. Chega a ser uma luta interna, sua pessoal, e uma luta externa. Acabamos de ver aqui, os seus amigos, parentes e companheiros se afastam dele por causa da sua praga, mas não é só por causa da enfermidade que eles se afastam de Davi. Há mais coisas aí. A causa do afastamento de seus amigos, companheiros e parentes não foi apenas por causa da enfermidade, mas também o entendimento de que a sua doença era juízo de Deus. Então isso também foi um motivo, irmãos, para haver esse afastamento do relacionamento de Davi com eles. Deus estava realmente isolando Davi e tratando com Davi por causa do seu pecado. Estamos vendo no verso 11 as lutas externas de Davi por causa do justo juízo de Deus sobre o seu pecado. Vimos as internas, as dores da alma, as angústias, as dores do coração, e agora as lutas externas. A questão aqui não é só o pecado que afasta as pessoas uma das outras, mas o juízo de Deus revelando que a consequência do pecado destrói relacionamentos e afasta as pessoas. Isso é uma verdade, irmãos, uma verdade muito clara nas Escrituras, Não é só o pecado que afasta as pessoas, não é só o pecado. As suas consequências também afastam as pessoas, porque a quebra de relacionamento, as consequências são desastrosas nos relacionamentos quando pecamos uns contra os outros, a destruição dos relacionamentos, há marcas, há mágoas, há dores profundas da alma. Davi estava sofrendo literalmente a rejeição de seus amigos, companheiros e parentes com castigo por causa do seu pecado. É um fato isso no texto. Deus estava tratando com ele, mostrando a realidade que o seu pecado causou a ele mesmo e aos outros. Observe no verso 11 as expressões verbais: afastam-se de mim, não se movem a meu favor. Praticamente esse é o significado. Ficam longe, mantêm distância, não há aproximação, não há relacionamento, não há como se haver uma relação mais próxima, mais íntima, isso tudo foi afastado. O fato é que Deus, o fato é que eles não deixaram de ser amigos, companheiros e parentes de Davi. Isso não aconteceu, mas mantiveram distância por causa da sua enfermidade e por reconhecerem que Deus estava disciplinando Davi. Esse aqui é um ponto, é uma lição muito interessante, para mim e para você, com relação às consequências do nosso pecado. A gente fala isso de uma forma mais prática, dentro de casa. Quando a gente rompe ou quebra alguma relação com a nossa esposa, com os nossos filhos,
E geralmente isso acontece, né? Existe uma rejeição natural, né? Por causa da consequência do pecado. Mesmo havendo a confissão, mesmo havendo o pedido de perdão, ainda se demora um pouco de tempo para se haver a restauração. Isso é Deus tratando com ambos, tanto com o pecador, com aqueles que foram alcançados pela ação do pecado. Isso é uma coisa para nós termos mais atentos, principalmente nas nossas relações familiares dentro de casa, nas nossas relações com a igreja e nas nossas relações com o mundo afora. Tenhamos essa certeza e essa consciência de que o pecado tem consequências desastrosas, consequências pesadas. Os versos 12 a 14 mostram as lutas de Davi com seus inimigos declarados e de como Davi se conduz diante de Deus. É interessante observar isso aqui. Não só houve um afastamento dos seus parentes, companheiros e amigos, como também os seus inimigos se levantaram aproveitando a situação, vendo o estado que ele estava, e se levantaram contra ele. Olha os versos 12 a 14, o que diz: armaram ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Esse aqui é o fato já que extrapolou as suas relações familiares. Eles armam ciladas contra Davi, dizem coisas perniciosas e levantam e enganam, e enganos contra Davi. O fato é, os inimigos de Davi, ao verem sua condição física, se aproveitam das circunstâncias para tirarem a vida. Esses inimigos de Davi, eles querem derrubá-lo, desejam matá-lo, falam mal de Davi e meditam como traí-lo à morte. Então, é uma situação muito pesada. É uma situação realmente de calamidade existencial de Davi. As lutas externas são pesadíssimas. Davi não tem como não vivenciar esta realidade. Ele se lamenta a Deus e silencia diante dos homens. Olha os versos 13 e 14, como é interessante isso aqui. Diz assim: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. O que significa esses versos 13 e 14 dentro desse contexto em relação aos seus inimigos exteriores? Davi não faz qualquer tentativa de se justificar diante de seus acusadores. Ele não oferece resposta às acusações de seus amigos, de seus companheiros, a seus parentes e inimigos. Ele não se move nessa direção. Ele não faz isso. Ele reconhece a loucura de seu pecado e as consequências. Ele reconhece a mão de Deus pesando sobre ele. Ele reconhece, mesmo após o perdão de Deus, as consequências do pecado são reais. Ele sabe que é culpado. Ele não tem réplica. Ele não tem justificativa diante de seus parentes, amigos e companheiros, também diante dos seus inimigos. O verso 15, irmãos, é um oásis nesse cenário de sequidão e dor, de solidão e remorso real. Olha o verso 15, que coisa interessante, que diz o texto: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Olha a quem Davi está buscando, a quem Davi está recorrendo, a quem Davi está indo atrás, a quem Davi está se justificando. O Salmo, nós vemos isso por duas vezes, no verso 3 e no verso 18, Davi confessando o seu pecado, se justificando diante de Deus. Não é uma justificativa para compensar o seu pecado, não. É sendo justo, confessando o seu pecado. Em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, o apóstolo traz a esperança e a confiança para a igreja
diante da realidade do crente pecar. É mais ou menos, irmãos, para não dizer que assim como Davi buscou a Deus, né, a igreja, né, sabendo da sua realidade, né, o crente sabendo da sua natureza, sabe que peca. Assim como Davi pecou. Não há diferença da semelhança das naturezas. O que diz 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É um conforto, é uma palavra de ânimo, de restauração para aqueles que pecam. Não é? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele não foi, a palavra aqui é ele é. Né? Assim como Davi, somos pecadores e sofremos as consequências de nossos pecados e do justo juízo de Deus. Assim como Davi tinha confiança e esperança no perdão de Deus, como está aqui no verso 15 do Salmo 38, assim nós temos a mesma esperança e confiança em Cristo Jesus, nosso mediador e salvador, aqui em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Nós não temos, irmãos, que justificar pecado diante das pessoas. O que nós temos que fazer é reconhecer o nosso pecado e clamar o perdão de Deus, assim como Davi está fazendo aqui no Salmo. Os versos 16 a 18, Davi era perturbado por seu pecado e confessa a Deus sua condição de dor e de perturbação. Olha o que diz o verso 16. Voltamos lá para o Salmo 38. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Aqui o 17 e o 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. A angústia mental e física eram as companheiras constantes de Davi. No verso 3, ele reconhece seu pecado. Olha o que diz o verso 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde em meus ossos, por causa do meu pecado. Agora olha o verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha só, ele confessa e suporta a tristeza por causa do pecado. São as consequências do pecado. No verso 18, Davi tem nitidamente o resultado do seu pecado, a tristeza. A tristeza de Davi era exposta de duas maneiras claras no Salmo. Tristeza da alma, as lutas internas, e tristeza física, as lutas externas. Como Deus é gracioso conosco, irmãos. Como é que Deus, Ele traz para mim e para você um salmo tão vívido, tão claro, a respeito da sua graça, perdão e misericórdia, e a respeito do pecado e as suas consequências. E Ele nos dá a solução, arrependimento e confissão. É isso que o Salmo está nos ensinando. O Salmo de lamentação, ele vai nos levar a isso, a lamentarmos pelo nosso pecado e recorrermos a Deus para pedirmos perdão pelos nossos pecados e restaurarmos a nossa relação com Ele e com aqueles os quais nos pecamos. Esse é o intuito, a graça de Deus nos levando a isso, a sua disciplina, os seus açoites, a sua correção, porque Ele nos ama. Deus ama e açoita aqueles que são seus filhos. No verso 18, Davi tem nitidamente essa realidade. E no verso 19, Davi volta a falar do que seus inimigos são capazes de fazer. Odeiam Davi e fazem o mal com Davi mesmo recebendo o bem dele.
E chegamos aqui, irmãos, ao final do Salmo, os versos 21 e 22, que diz assim, o verso 21. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então nós vemos aqui um homem completamente quebrantado, entendendo todo o ensino do Senhor em sua vida, toda a didática de Deus, né, para conduzi-lo, para reparar, para moldá-lo, né, a ser um homem santo e justo diante do Senhor. Ele está completamente aqui entregue, irmão, entregue à graça e à misericórdia de Deus. Não me desampares, olha a sua situação. Ele vivia realmente o desamparo. Era real isso na vida de Davi. O desamparo físico e o desamparo da sua alma. A alegria se foi, era só tristeza. Mas ele fala, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua face, eu preciso disso, para que o Senhor restaure a minha alegria, restaure o meu vigor, restaure a minha saúde. E o verso 22, apressa-te em socorrer-me. Davi está querendo isso com urgência, porque ele não suporta mais, ele não suporta mais. E assim deve ser, irmãos, a nossa oração. Desculpa. Assim deve ser a nossa posição diante de Deus, quando nós pecamos. Tem que haver urgência em pedir perdão, em pedir socorro a Deus e restauração. Tem que haver urgência. Não podemos guardar isso, não podemos alimentar em nosso coração, não o pecado e o não confessar, porque as consequências são pesadas e terríveis. Socorre-me, Senhor, salvação minha. O Salmo termina, irmãos, sem nós sabermos quando foi que Davi provou, né, a restauração de Deus. Mas uma coisa o Salmo nos ensina, a confiança em Deus, e que Deus vai socorrer Davi. Conclusão, irmãos, e aplicação do nosso estudo de hoje. Este Salmo nos revela como Deus odeia o pecado e age de modo direto na vida do pecador, disciplinando por meio do seu juízo, para que o crente tema o seu nome e ande conforme a sua lei e o seu evangelho. É a mesma coisa que Davi. Anda em meus caminhos. E para nós, anda em santidade de vida. Se todavia, irmãos, o crente pecar, ele deve correr para Jesus, pedindo perdão de seu pecado, recebendo quebrantado os ensinos das consequências do seu pecado. É isso que o Salmo nos ensina. Ele mostra a realidade, ele traz esperança e nos levanta para que continuemos a caminhada com o Senhor em temor, zelo e santidade. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nesse tempo de quarentena. É um tempo de nós estarmos mais atentos, mais vigilantes quanto ao que está acontecendo no mundo, quanto ao que Deus está nos falando por esse tempo. Não é tempo para dormir, é tempo para estar atento, lendo a sua palavra, orando ao Senhor, clamando ao Senhor a sua graça e misericórdia, pedindo que Ele abra os nossos olhos, para termos um discernimento correto do que está acontecendo e do que Deus está fazendo com a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua graça e misericórdia e em seu perdão. Deus os abençoe, irmãos. Breve nós vamos estar juntos, comungando junto, como igreja, nos alegrando no Senhor, por tão grande livramento que o Senhor tem nos dado. Que Deus os abençoe. Amém.